Bienvenidos a todos y a todas a este diálogo con las personas candidatas a jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le damos las gracias a las candidatas y candidatos por acompañarnos esta tarde. También agradecemos a quienes están siguiendo el evento en las diferentes plataformas y desde las diferentes partes de las Américas. Formas e nas diferentes partes das Américas. Para aqueles que estão nos acompanhando no Zoom, eu quero lembrar que vocês podem ativar a tradução simultânea, escolher o idioma espanhol, inglês ou português. Na parte inferior da tela, vocês têm o ícone que é o globo que habilita a tradução. E também temos uma tradução no Facebook Live e no YouTube, por parte das organizações convocantes. Este evento está organizado pela CERRIL e por outras organizações, REDLAD e OSCE, e o Programa de Direito para a América Latina, Open Society Justice Initiative, e também Robert F. Kennedy Human Rights. Todas estas organizações compartilham há anos o compromisso firme de apoiar iniciativas que fortaleçam a capacidade do sistema interamericano de promover e proteger os direitos humanos. Um modo fundamental a partir da qual nós achamos que vamos conseguir levar adiante o compromisso é procurando formas de aplicar os princípios e valores da participação, diversidade, equidade e inclusão aos processos de escolhas de pessoas no nosso sistema regional. E por questões de tempo, nós não vamos apresentar os currículos de candidatos e candidatas, mas vamos convidar vocês a lê-lo aqui na parte de organização desse evento. E também na página web oficial. Em termos, no Comitê Interamericano de Direitos Humanos, no sistema interamericano, diante da eleição de 4 integrantes da Corte Interamericana. E nós vemos esse diálogo, portanto, como uma contribuição pequena, porém importante, para fomentar a participação de mais atores no processo. Esperamos que este esforço seja uma contribuição para liderar uma instituição vital para os direitos humanos. Como nós sabemos, para muitas vítimas da Corte Interamericana, chegar na Corte Interamericana é um dos primeiros momentos em que conseguem alcançar a justiça pela violação de direitos humanos cometidos na nossa região. O evento vai ser organizado, portanto, da seguinte forma. As 3 primeiras rodadas terão perguntas formuladas a partir de uma série de temas que foram distribuídos com antecipação aos candidatos e candidatas, e cada um tem 4 minutos para responder. Em cada rodada, a ordem dos painelistas será alterada, e depois haverá uma formulação pelo público e uma duração de 5 minutos. E o tempo atribuído para... Quando acabar o tempo, seu microfone será silenciado. Nós pedimos aos participantes que mantenham uma velocidade normal para facilitar o trabalho da interpretação simultânea. Vamos passar, então, para a pergunta número 1, moderada pela nossa colega Úrsula Indacochea, da Fundação para o Devido Processo. Muito obrigado, Harmut. Prezados candidatos e candidatas, é um prazer cumprimentá-los e agradeço mais uma vez a participação. Para esta primeira rodada, nós organizamos a rodada do seguinte: em primeiro lugar, o candidato Rodrigo Midrovic,
E depois, as duas candidatas, Verônica Gomes e Nancy Hernandes. Depois, César Landa e fechamos com Patrícia Pérez Goldberg. Depois, vamos passar então à primeira pergunta. A relação entre os direitos humanos e o meio ambiente ganha uma transcendência especial nos pronunciamentos da Corte Interamericana, de órgãos quase judiciais e dos sistemas supranacionais de direitos humanos. Os efeitos atuais e futuros da emergência climática nos levam a pensar em padrões mais precisos de respeito e garantia no alcance sob o marco narrativo do sistema de direitos humanos e também sua relação com outros direitos que normalmente se veem impactados. E a pergunta é a seguinte: de que modo a Corte Interamericana poderia continuar contribuindo para o desenvolvimento de padrões específicos aplicáveis a respeito e garantia para um meio ambiente equilibrado? Começaremos pelo candidato Rodrigo. Deixo aqui minhas saudações especiais aos organizadores deste evento e às candidatas e candidatos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A agenda das autoridades está cada vez mais voltada à formulação de soluções globais para os desafios em matéria ambiental. Não por outra razão, a última Assembleia Geral da ONU destacou em seu mote a importância de responder às necessidades do planeta e respeitar os direitos das pessoas. Na semana passada, o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu que o direito ao meio ambiente sadio também é um direito humano. E nesse mesmo espírito, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, que ocorrerá em breve, fixou em seus objetivos a união de esforços para reduzir os riscos de desaparecimento de comunidades, de moradias e de vidas em função da mudança climática. Nas Américas, penso que essa temática ganha contornos de especial relevância. As transformações no clima global preocupam as nações do nosso hemisfério diante dos crescentes impactos ambientais e no mar. Entendo que as disposições do Corpus Juris Interamericano se colocam à altura desse desafio. Tanto a Carta Democrática Interamericana quanto o Protocolo de São Salvador positivam o dever dos Estados de garantir a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. E a Corte Interamericana também não está alheia a esse processo. O mais célebre exemplo reside na opinião consultiva número 23 de 2017. Naquela oportunidade, a Corte ressaltou a relação de interdependência e indivisibilidade entre direitos humanos, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. No exercício da sua jurisdição contenciosa, o Tribunal Interamericano tem recorrentemente se deparado com a tutela do meio ambiente, seja de forma direta, seja de forma reflexa. Em seu julgado sobre direitos coletivos dos povos indígenas, por exemplo, a Corte tem reconhecido a íntima relação entre a proteção dos recursos naturais e a garantia da vida, da dignidade e da identidade cultural das comunidades originárias. Em um dos seus mais relevantes casos, julgado em 2015, a Corte entendeu que, entre aspas, o respeito aos direitos dos povos indígenas e as normas internacionais do meio ambiente devem ser compreendidos como direitos complementares e não excludentes. Fecha aspas. Era essencial, portanto, penso eu, reforçar o papel que a Corte tem cumprido ao reconhecer que danos ao meio ambiente podem sim resultar em violações aos direitos humanos prescritos tanto no Pacto de São José como no Pacto de São Salvador. Penso que esses aportes ilustram o papel que a Corte tem cumprido na interpretação progressiva dos direitos sociais, econômicos e ambientais, manifestado em seus desenvolvimentos recentes jurisprudenciais a respeito da correta exegese do artigo 26 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Trata-se, na minha visão, de um caminho que deve ser fortalecido nos anos vindouros. Muito obrigado. Muchas gracias. Es el turno de la candidata Verónica Gómez. A próxima candidata, Verônica Gomes.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, o reconhecimento às organizações participantes, organizadoras deste evento, que reforçam a transparência na seleção de juízes e juízas para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Há poucos dias, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas adotou a Resolução 48/13, que reconhece um direito humano como o de ambiente saudável e limpo e sustentável. Na mesma sessão, foi decidido criar uma relatoria sobre o impacto climático dos direitos humanos. Estas resoluções foram adotadas no âmbito das Nações Unidas. É importante também destacar que foram propostas por Estados-membros da OEA e apoiadas também por outros Estados-membros da mesma organização. Sem dúvida alguma, isso é um avanço pequeno, porém fundamental no desenvolvimento progressivo do direito internacional, no que se refere ao reconhecimento de um direito de dimensão específica. A Corte Interamericana adotou os primeiros passos para o reconhecimento do direito ao meio ambiente saudável, na sua recente opinião consultiva, que também já foi mencionada aqui. E fica claro que esse é apenas o começo, um caminho para o desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos, que vai trazer para a Corte importantes perguntas, alternativas e encontros necessários. Como eu já destaquei em outros âmbitos, durante os próximos 5 anos, a Corte vai ter a oportunidade de organizar o compromisso que os estados da região começam a demonstrar perante essa necessidade do direito ao meio ambiente saudável, sem deixar de lado outros direitos fundamentais que também se veem afetados pela emergência climática. E tudo isso, depois de ouvir as vozes das vítimas e também dos movimentos sociais, que hoje em dia incluem crianças, justificadamente preocupados com a ignorância científica a respeito das crescentes mudanças climáticas que estão ameaçando o equilíbrio do nosso ecossistema. O litígio estratégico é uma das ferramentas utilizadas pelas vítimas e também por esses movimentos sociais, como fica claro quando vemos decisões muito recentes, como, por exemplo, que aconteceram ontem e outras que vêm sendo estimuladas em âmbito global. Trata-se precisamente de um desafio global e diante da qual a Corte precisa estimular a promoção de padrões e ferramentas de proteção. É um desafio que precisa lutar pela proteção do meio ambiente, os direitos econômicos, sociais e culturais e o impacto das novas tecnologias, além da proteção da infância, ou seja, tudo isso vai precisar ser interpretado de modo holístico, com contribuições relevantes para o direito internacional dos direitos humanos. Muito obrigada. Muito obrigada, candidata Gomes. E agora, com a palavra, a candidata Hernandes. O seu microfone está desligado. Olá, saudações cordiais a todas as pessoas que estão nos ouvindo esta tarde e também aos outros candidatos. É indiscutível que a proteção ambiental se tornou um imperativo no âmbito interno e internacional, e bem como foi destacado, é preciso falar da contribuição que a Corte Interamericana fez por meio da sua jurisprudência na criação de padrões relevantes.
e também na sua opinião consultiva número 23, na qual se ressalta a interdependência, a visibilidade, a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos, reconhecendo que os efeitos adversos da mudança climática afetam os direitos humanos, porque não há discussão sobre isso. Tudo isso se transformou em uma ameaça de caráter existencial. Então, tanto pela subida das águas oceânicas, como o fato de inundações fazerem afundar terras e territórios, não existe um limite nacional neste momento que possa proteger os migrantes que têm que se deslocar em função das mudanças climáticas e que afetam de modo diferente populações historicamente vulneráveis. O caso do arquipélago Kiribati, na parte noroeste do Oceano Pacífico, é um ótimo exemplo disso. Trata-se de ilhas que se tornaram inabitáveis porque a degradação ambiental impede a agricultura e o acesso à terra. Apesar desse ser um fenômeno mundial, não há ainda padrões claros na matéria e não existe ainda a possibilidade de aplicar o conceito de refúgio. E ainda que exista uma exceção em um caso já desenvolvido para os migrantes climáticos, esse caso está longe de ser uma regra geral. E, por isso, é necessário adotar padrões mínimos de proteção aos direitos humanos, entre eles o acesso à água potável, que, aliás, já tinha sido declarado como direito humano fundamental. A responsabilidade de proporcionar assistência humanitária e sanitária, garantir a não discriminação, a segurança e o acesso à justiça, bem como adotar ações para tornar mais simples a migração com dignidade ou a vida dos milhões de cidadãos deslocados. E os novos padrões da Corte vão depender dos casos que surjam, que sejam levados até a Corte. Esse é um dos desafios em termos ambientais, é justamente a migração massiva por razões climáticas. E esse vazio jurídico precisa ser resolvido. Muito obrigada. Muito obrigada, candidata Hernández. E agora, com a palavra, o candidato César Lando. César Landa, desculpem. Estou esperando que os 4 minutos comecem. Muito obrigada, boa tarde. Eu cumprimento os organizadores, candidatas e candidatos, além do público assistente. O modelo de direitos humanos na região foi se desenvolvendo segundo a transformação do Estado de Direito, desde uma concepção liberal de direitos e liberdades até um papel de participação do Estado para a proteção de novos direitos equilibrados, coisa que a maioria das nações incorporou, ainda que não esteja reconhecido expressamente. Existe um consenso na região para sua proteção com base no direito internacional ao meio ambiente. Por outro lado, a interpretação dinâmica finalista da Convenção, sob a base do Corpus Juris Internacional, Estocolmo, Johannesburgo, a Carta Social das Américas, entre outras, e todas as defesas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, estabeleceu a jurisprudência, como no caso das nações indígenas, e também em outros exemplos, como em Paraguai, 2005, Suriname, 2007, e também outras opiniões em quais se diz que é possível melhorar através do estabelecimento de um padrão geral. E o padrão de caráter geral vai avançar na tutela dos direitos ao meio ambiente com a implementação do exame de razoabilidade. E, para isso, é importante examinar
o meio ambiente saudável e é importante reconhecer o direito interno e desenvolver o alcance do mesmo, do corpus júri internacional, que reconhece 3 direitos de proteção necessários, como o direito ao acesso à informação, o direito à participação cidadã e nos processos de decisão em assuntos ambientais e o direito ao acesso à justiça ambiental. Defensores del medio ambiente. El examen de coherencia demandaría precisar si los actos o medidas que lleven a la declaración de responsabilidad internacional se vinculan directamente con el incumplimiento de obligaciones internacionales que se encuentran en los mandatos constitucionales y o legales, en tanto que são fuentes complementares do corpus júri internacional medioambiental. Jurídico internacional. Terceiro, o exame de suficiência para determinar a intensidade do controle que seria necessário para chegar a colocar o limite da incidência no processo de proteção do ambiente saudável. O segundo standard de caráter específico teria por objetivo aplicar o teste de prevenção ou cautelar derivado das obrigações internacionais específicas em matéria do direito internacional do meio ambiente, em virtude do qual a proteção das vítimas não só deve ser concebida como sujeitos de direitos individuais, mas também como coletivos, pelo qual deveria ser aplicado um padrão do dano ambiental conforme o controle de prevenção e cautelar. O exame resguarda, no caso de peligro de riscos ambientais, com base em conhecimento certo da geração do dano, o que permite adotar medidas para sua neutralização. E o exame cautelar é uma cautela preventiva diante de indícios de risco ambiental, ameaças, mas que ainda está numa certidumbre, numa certeza que exige a adoção de medidas positivas como planos de gestão de riscos para minimizar o dano potencial, o que deveria aplicar um teste de razoabilidade e proporcionalidade. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato Landa. Agora é o candidato candidata Patrícia Pérez. Muito obrigada. Eu agradeço e valorizo muito a oportunidade de participar nesse estado e parabenizo a cada uma das intervenções convocantes. Já foram mencionados vários aspectos em relação a este tema, então eu só vou falar alguns pontos que já foram mencionados por eles. Como elemento de contexto, primeiramente, na semana passada, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, com base na Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030, emitiu uma resolução para reconhecer os direitos ao meio ambiente sem risco, sustentável como direito humano, e instando os estados a criar proteção ao meio ambiente em colaboração com outros estados, com organismos de supervisão, com a sociedade civil e também para políticas públicas que possibilitem isso. Em segundo lugar, a preservação do meio ambiente saudável é importante por si mesma, mas também em relação ao gozo de outros direitos humanos, sejam esses substantivos ou complementares. Nesse sentido, sem dúvida, eu gostaria de destacar a opinião consultiva 2317, onde a Corte abordou esse tema com ampla participação dos estados, dos órgãos da UEA, das organizações internacionais, acadêmicas, não governamental e da sociedade civil. Como eu disse em outras ocasiões, esse mecanismo é muito importante pelos seus efeitos e vantagens, pois permite conhecer com antecedência a interpretação da Corte e também base jurídica para que os estados cumpram as suas obrigações internacionais. Eu acho que essa função consultiva deve ter um caráter consultivo, considerando o contexto em que se pede a opinião e que isso não implique num caso contencioso. Essa opinião consultiva, a Corte aplica os princípios de prevenção que se expressa na necessidade tanto de regulação de atividades como supervisão e fiscalização de decisões de política ambiental, estabelecimento de planos de contingência para minimizar a possibilidade de danos e também de medidas de mitigação. Em terceiro lugar, eu gostaria de finalizar, dizer que esses estándares foram aplicados na sentença, que, como explica Cerqueira, Cabreira e Herança, é um avanço
é um grande avanço, porque se estabeleceram normas claras, principalmente em relação ao princípio de prevenção de danos ambientais frente a atos particulares. E também, como disse Cerqueira, em relação às medidas, levando em consideração a complexidade de saneamento, em um espaço tão extenso, fixando prazos diferentes para minimizar a afetação da população crioula. Eu acho que há espaço para avançar, por exemplo, nos padrões mais específicos que oferecem certezas para o que o Estado deve ter em conta entre os direitos dos afetados e os interesses invocados. Por exemplo, o caso Hampton contra Reino Unido, em relação aos problemas causados pelo aeroporto de Heathrow, foi concluído que a metodologia de avaliação utilizada pelo governo neste caso tinha sido adequada, que tinha incluído consultas, limitações de horário e outras medidas, não vulnerando o convênio. Indiferença o que aconteceu no caso Heathrow, que refletiu no parlamento inglês ao não ter considerado outros elementos. Por último, eu acho que seria importante que a OEA, que é um órgão incluído nos organismos de direitos humanos, continuasse avançando nessas matérias, tendo em consideração o pacto diferenciado e mais profundo de afetação do meio ambiente e de fenômenos mais globais de mudança climática, e principalmente esse efeito nos grupos mais vulneráveis. Muito obrigada. Muito obrigada, candidata, e, em geral, a todos pela sua resposta. Agora passamos à pergunta número 2, que será moderada pelo nosso colega Francisco Quintana de Cerribe. Obrigada, Úrsula. É um prazer dialogar com vocês neste evento tão importante. Eu lembro que a ordem de apresentação para essa rodada seria Patrícia Pérez, César Landa, Hernández, Gomes e o Rodrigo Burovitch. O trabalho que realiza a Corte Interamericana para monitorar e assegurar o cumprimento de suas sentenças é de grande importância para a efetiva realização da reparação para as vítimas e implementação de medidas de não repetição. A Corte tem realizado esforços para fortalecer o cumprimento de suas decisões, tais como realizar audiências de supervisão, envolver opiniões de especialistas através de amicus curiae. Nesta etapa, a criação de uma equipe especializada dedicada ao tema, em algumas ocasiões, a realização de visitas de verificação in situ. A pergunta é, como você considera que poderia se avançar em garantir a implementação das decisões da Corte por parte dos Estados? Proporia alguma modificação para melhorar o efeito útil ou a efetividade das decisões da Corte? Eu passo a palavra à doutora Pérez Goldberg. Muito obrigado. O tema do cumprimento poderia ser considerada como o calcanhar de Aquiles, não só do sistema regional, mas de outros sistemas de proteção de direitos humanos. Se revisamos o relatório anual do ano de 2020 da Corte, existem 227 casos que estão em fase de cumprimento e existem 1.231 medidas que ainda estão em supervisão. Claro que o âmbito de reparação apresenta uma ampla diversidade. Então, a pergunta que eu acho que tem que ser formulada é como fazemos maiores esforços para melhorar os níveis de cumprimento das decisões da Corte. O primeiro, eu acho que seria destacar os esforços feitos por alguns estados para avançar na implementação de mecanismos que facilite a coordenação intersetorial e possibilite a participação das vítimas e seus representantes nessa fase. Como se sabe, alguns estados, por normas dessa hierarquia, contemplam sistemas para o cumprimento de sentenças, como fez o México, Guatemala, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. Mas a delegação mexicana contempla a possibilidade de que organizações da sociedade civil sejam ouvidas nesse processo. No caso da Corte Suprema contra o Chile, acordou que as sentenças contra as vítimas que tinham perdido os efeitos e o tribunal fez ver que devem ser feitos os passos para garantir o cumprimento da sentença, e é preciso identificar uma forma de cumprir isso. Nos autos de 2005, a Corte estimou o
pleno de eficiência geral das leis de autoanistia. A sentença, nesse caso, teve um fator importante dos operadores de justiça, que deu lugar a investigações, condenações, quanto às violações dos direitos humanos acontecido no Peru. Além disso, é preciso notar que a Corte, em vez de ordenar uma reparação específica, fixou parâmetros com os quais os tribunais peruanos deveriam revisar o indulto dado a Fujimori conforme os estándares internacionais, o que se conhece como a doutrina de deferência limitada. No entanto, se vê que, em termos globais, existem dificuldades, principalmente para o cumprimento de medidas que têm a ver com as ações de pesquisa. Mas, em todo caso, eu acho que não basta com a existência de mecanismos, é preciso uma vontade política de cumprimento das obrigações internacionais dos Estados nessa matéria. Essa vontade se expressa através do diálogo, pelo meio do qual se constrói a confiança entre os atores envolvidos, incluindo a sociedade civil. Somente assim se fortalece uma genuína cultura de cumprimento. Enquanto ao trabalho da Corte, são necessários recursos para continuar o seu trabalho. Uma boa prática que foi gerada durante a pandemia e que seria bom conservar, é que possam ser realizadas por via telemática as audiências de supervisão de cumprimento por Estado, o que possibilita a participação de mais pessoas. Também acho interessante que, quando existem as restrições de mobilidade, podem se comissionar por parte da Corte 2 juízes para a supervisão das audiências in situ, de modo a fomentar a colaboração para os avanços com participação de atores locais e dar à Corte, aproximar a Corte da realidade dos países. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o Dr. Landa por 4 minutos. Muito obrigada. A eficácia vinculante de todos os extremos da sentença da Corte demanda um diagnóstico especializado para conhecer as causas da demora no cumprimento das sentenças. Em alguns casos, poderia ser por inação do Estado por razões de fundo, como não assumir a sua responsabilidade direta ou indireta, ou razões operacionais, como a falta de normas ou procedimentos para o seu cumprimento, ou ambas. No primeiro caso, é preciso indicar que a sentença da Corte não se baseia numa força coercitiva internacional, mas sim ideológica, que encontra os seus elementos baseados na lógica argumentativa, fundamentos normativos que demonstram que existem boas razões para proteger a vítima e condenar um Estado. Sem prejuízo disso, as sentenças não devem só resolver e condenar um Estado, mas sim estabelecer os méritos da sentença para proteger a vítima de forma efetiva. Isso significa que o efeito útil da sentença é a supervisão do cumprimento das mesmas, as medidas de reparação dispostas que não se cumprem de forma adequada. O primeiro, os casos de medidas de reparação nos quais os Estados pagam as indenizações patrimoniais, mas não se chega a cumprir as medidas de não repetição. E é preciso culminar os processos para os responsáveis. Portanto, levar a cabo as sentenças é uma obrigação do Estado e uma obrigação de comportamento em um prazo razoável em razão da matéria, em razão das pessoas vulneráveis que consideram categorias suspeitas de afetação de seus direitos. Portanto, os prazos razoáveis devem se considerar nos critérios para garantir não só a validade, mas também a eficácia das sentenças. Ou seja, não se deve revitimizar a vítima com as dilações indevidas, motivo pelo qual devem ser identificados com clareza os processos internos, ordinários e constitucionais que devem incorporar um recurso de convencionalidade para que as vítimas possam exigir judicialmente o cumprimento da sentença. Segundo, os casos das medidas de não repetição, nas quais os Estados condenados devem modificar as suas legislações ou a sua Constituição, inclusive, a Corte não só deve dispor de uma norma, mas também deve acompanhar o Estado no que corresponder nos trabalhos próprios da equação da sua ordem jurídica interna, de acordo com os procedimentos para ter as
normas necessárias para fazer efetivo os direitos consagrados na Convenção, pelos quais um Estado tenha sido condenado, conforme os artigos 1 e 2 da Convenção. Portanto, deveria ser elaborada uma escala temporal do descumprimento total ou parcial de países diferenciados de maior ou menor complexidade do caso, como realizar uma reforma administrativa legal constitucional para que as medidas de não repetição se adaptem às necessidades e possibilidades objetivas do seu cumprimento, que melhore, assim, o efeito útil das sentenças. Terceiro, os casos que se enfoquem em países com mais atrasos no cumprimento das medidas de restituição deveriam ser objeto de um plano de controle e monitoramento em razão das matérias, porque já que os eventos das vítimas todos são importantes, mas é um caso importante a matéria de pagamentos, seria necessário supervisionar as audiências sem prejuízo de monitorar e acompanhar as instituições do Estado encarregadas do seu cumprimento, assim como envolver a mais defensores do povo e no sistema interamericano e motivar as academias nacionais para que contribuam para o debate e a efetividade das decisões da Corte. Muito obrigada. Bom, agora eu passo a palavra para a doutora Hernandes. Bem, segundo estabelece os artigos 67 e 68 da Convenção Interamericana, os Estados se comprometem a seguir as decisões, a cumprir as decisões da Corte em todos os casos, o que nós sabemos que são definitivas e inapeláveis, portanto, a obrigação de cumprir a sentença pela Corte Interamericana de Direitos Humanos corresponde a um princípio obrigações convencionais internacionais. Mais de 1.231 medidas de reparação, como sob as medidas de reparação ditadas pela Corte superam as questões de índole indenizatória, o que leva à consolidação de linhas de indenização, principalmente aquelas que são mais complexas e inovadoras. Surgem os deveres, as características como algo negativo, obriga a dobrar esforços entre a Corte Interamericana e os Estados para que esses possam oferecer informação adequada quando seja exigido e possa avançar no cumprimento das sentenças. Como eu já indiquei em outras ocasiões, eu acredito numa justiça mais participativa e presente, por isso eu estou a favor do fortalecimento da prática de supervisão conjunta que tem sido desenvolvida com audiências e visitas in situ, assim como a prática em ordenar e agrupar várias sentenças do mesmo Estado em cada uma dessas visitas. Essas ações, segundo dados oficiais oferecidos pela Corte no seu relatório anual, tiveram um impacto positivo nos diferentes atores relacionados ao seu cumprimento, melhorando as possibilidades de diálogo entre os diferentes representantes das vítimas, dos diferentes casos e na participação mais dinâmica dos funcionários do Estado, que no nível interno lhes corresponde cuidar das reparações. Uma contribuição adicional que pode ser incorporada é a criação de uma metodologia que sinalize os critérios para a supervisão dos casos, como mencionava César Landa, quanto à regularidade e a forma da sua supervisão, já que na atualidade se sabe que muitos dos setores se dá por notas de secretaria, privadas, mas não existe uma metodologia a menos que se conheça que evidencia um fato equitativo nos requerimentos que são feitos aos Estados. Por exemplo, no ano passado foram emitidas 9 resoluções de supervisão de aproximadamente 327 casos. Então, mais ou menos 20% unicamente. Portanto, a estandarização, a metodologia de supervisão pode nos dar mais indicadores e também mais transparência e equidade no trato aos Estados. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra à doutora Verônica Gomes e as tradutoras
pedem, por favor, se podem falar um pouco mais devagar. Muito obrigada, doutora Gomes. Muito obrigada, Francisco. As decisões da Corte Interamericana se caracterizaram pelo seu enfoque integral em matéria de reparação do dano material e não material, e, em particular, em matéria de não repetição, no exercício da sua jurisdição contenciosa. Esse enfoque de reparação separa a Corte Interamericana de outros tribunais internacionais que elaboram na área de proteção internacional dos direitos humanos e se materializaram importantes contribuições para o desenvolvimento do direito internacional. Isso levou a que a Corte demonstre o seu compromisso no impacto das violações de direitos humanos na região, mas também levou a navegar nas dificuldades na implementação de decisões que, em essência, se enfrentam a obstáculos muitas vezes semelhantes ao que encontraram as autoridades judiciais no âmbito interno, antes de que a causa fosse levada ao sistema interamericano. Como muito bem coloca a pergunta, com base nessa experiência da Corte e de modo progressivo, adotou e desenvolveu ferramentas destinadas a dar seguimento às suas decisões. Esta progressão, que foi muito positiva, na minha opinião, e, além disso, demonstra a grande contribuição que a Corte fez e, como o professor Landa mencionou, essa questão é muito importante no processo de segmento e de cumprimento com participação do Estado e das vítimas. Acho que é essencial não partir do pressuposto de que essas ferramentas estarão vigentes, mas sim dar a elas um respaldo e um aprofundamento especial. E também o esforço dos estados, que deve estar acompanhado de participações legítimas e de outros atores no âmbito nacional para gerar mecanismos de cumprimento. Neste caso, existem muito boas práticas para fazer trocas nos estados da nossa região, enfoques institucionais, por exemplo, enfoques interinstitucionais, porque as relações são complexas e envolvem a relação entre diferentes organismos de Estado, além das instâncias federais para alguns dos estados das nações da região. Muitos desses casos, existem obstáculos no cumprimento dessa troca, já que algumas vezes há dificuldades de diálogo no âmbito interno de cada nação. A ideia seria continuar fortalecendo as ferramentas importantes que a Corte Interamericana desenvolveu e reforçar também essa troca de boas práticas entre os diferentes atores da região, também com o apoio dos organismos políticos da organização. Como sabemos, esse é um respaldo com que alguns organismos contam em diversos tratados, e é importante que isso se estenda a toda a comunidade interamericana. Muito obrigada. Muito obrigada, e, finalmente, o doutor Mudrovich. Quero, em primeiro lugar, elogiar as respostas que foram feitas até agora. Várias delas, praticamente todas elas, trazem preocupações que são comuns, tal como a afirmação feita de que seria a supervisão de cumprimento de sentença seria uma espécie de um tendão de Aquiles, né, da Corte, e que exigiria, ao mesmo tempo, vontade política e diálogo para ser solucionado. Acho que essa é a mentalidade. A Corte Interamericana ela registra, hoje, em seu portal eletrônico, como já foi dito antes de mim, mais de 200 casos
em etapa de cumprimento de sentença. E o que esse número demonstra, conforme já foi dito também, é que, embora a Corte tenha iniciativas de alta relevância para aperfeiçoar e implementar suas decisões, há espaço, em termos de eficácia, para se avançar em termos de eficácia nas suas decisões. O artigo 62.3 da Convenção Americana de Direitos Humanos reserva à Corte não somente a missão de interpretar, mas de efetivamente aplicar suas disposições. Penso eu, portanto, que assegurar a implementação integral das suas decisões deve ser uma tarefa prioritária do tribunal. Na minha visão, as propostas para aperfeiçoar o cumprimento das sentenças, em coro ao que foi dito antes de mim, podem ser encaradas sob duas perspectivas. Em primeiro lugar, acredito que é um papel da Corte Interamericana também buscar fomentar a que se alcance soluções amistosas entre as partes, nos termos do artigo 63 do seu regulamento e, evidentemente, que sempre respeitando o núcleo irredutível dos direitos humanos das vítimas. O trâmite de uma petição no sistema interamericano compreende ampla possibilidade de pactuação de soluções amistosas, mas a celebração de acordos ainda é um evento incomum no âmbito do tribunal. Destaco aqui o acordo feito no caso Gomes Murilos e outros, versus Costa Rica, prestado em 2016, e um importante papel que, penso eu, homologatório prestado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse caso. Para além dos pactos celebrados, como foi nesse caso que eu mencionei agora, antes do julgamento, outra possibilidade é a celebração de acordos entre as partes para viabilizar a implementação da decisão. No Brasil, por exemplo, o pagamento de indenização de caso recente operou-se mediante acordo de cumprimento de sentença. Nesse sentido, penso que sempre resguardando a sua imparcialidade e sempre também resguardando o núcleo irredutível dos direitos humanos, a Corte sim pode auxiliar na composição entre as partes e fazer isso mediante a formulação de diretrizes e procedimentos claros que possam guiar a celebração de acordos nas diferentes etapas processuais. Em segundo lugar, penso também que ampliar a eficácia das decisões da Corte também exige aproximá-la da realidade dos Estados e tornar a autoridade de suas sentenças reconhecida pelos poderes públicos internos. As decisões da Corte, em regra, não se limitam a determinar a simples reparação dos danos sofridos pelas vítimas, mas, como já foi dito antes de mim, compreendem uma abordagem mais ampla dos problemas enfrentados. Não raro, as sentenças impõem modificações institucionais e legais nos ordenamentos jurídicos dos Estados, com o intuito de combater as causas estruturais das violações de direitos humanos analisadas no caso concreto. Para que tais medidas sejam eficazes, é necessária a abertura de canais permanentes de contato entre a Corte, as autoridades nacionais e as vítimas. Mais do que uma atividade de fiscalização e monitoramento, penso que esse processo exige diálogo, exige a troca constante de experiências da Corte com os órgãos formuladores de políticas públicas dos países. Para cumprir esse propósito, é fundamental aproximar o tribunal das realidades locais para promover a assimilação dos estándares interamericanos em todas as esferas de tomada de decisão. Obrigado. Muchas gracias a todos. Pasamos entonces a la pregunta número 3, que será... Muito obrigada. Passamos para a pergunta número 3, que vai ser moderada por Liliana Camboa, da Open Society. Muito obrigada. Eu gostaria de começar reiterando as minhas saudações e agradecendo aos candidatos. A ordem de participação para esta rodada vai ser a seguinte: vai começar pela doutora Hernandes, depois o doutor Rodrigo Midrovich, depois a doutora Verônica Gomes, Patrícia Pérez, e vai terminar com o doutor César Landa. E, com isso, eu vou proceder à elaboração da pergunta. Sabemos que exige a necessidade constante de seguir os estándares da Corte. Qual acredita que deve ser o papel da Corte neste sentido? Como pode melhorar o papel que a Corte desempenhou até o momento ao exercer sua jurisprudência? E, finalmente, o que sugeririam para chegar a novas e maiores audiências?
E, com isso, a palavra para a doutora Nancy Hernandes. Obrigada pela pergunta. E a Corte Interamericana conta com uma plataforma de comunicação que foi melhorando ao longo dos anos e que permite trazer em tempo real acesso às audiências e às sentenças e também às atividades acadêmicas. E é destacável a jurisprudência, os sistemas de busca de jurisprudência, a inclusão de cursos, essa base de dados. E é preciso buscar isso com mais intensidade, já que sabemos que o acesso é também para o público não especializado. Eu acho que é preciso deixar um pouco a nossa bolha do sistema interamericano. E, em palavras do famoso juiz norte-americano Hahn, a liberdade vive no coração das pessoas. Quando morre ali, não existe constituição de tribunal que possa salvá-la. Então, não se pode esquecer que uma população educada nos seus direitos é o melhor aliado na defesa dos direitos humanos. É preciso aproveitar também as comunicações com as universidades, com o mundo acadêmico, com as universidades e com o judiciário de todos os países que pertencem à OEA, especificamente os do sistema Common Law. E dentro do controle da função de jurisprudência, o que é importante é que o operador jurídico, em sua ferramenta de busca, com um único clique, com a jurisprudência interna, a jurisprudência da Corte, pode chegar ao que está buscando. Em 2019, houve um projeto de integração da jurisprudência da Corte Interamericana com a ferramenta de busca de sentenças Nexus, para buscar jurisprudência, e depois de uma adaptação, houve questões com formato para incorporar as resoluções por meio de uma ficha de resumo que cumpre a mesma função. Este projeto estará pronto no final de janeiro. Acho que é interessante buscar modos de formalizar essas iniciativas para o sistema interamericano, para que dentro dos sistemas nacionais seja incorporada também a jurisprudência vivida pela Corte. Obviamente, a Corte Suprema de Justiça da Costa Rica coloca à disposição da organização o seu sistema para que tudo, quando estiver pronto, possamos utilizá-lo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Hernandes. Agora, passamos a palavra ao doutor Rodrigo Mudrovich. Desde o início da minha campanha, uma preocupação que sempre manifestei é a reduzida presença da Corte Interamericana de Direitos Humanos em determinados países ou regiões de nosso continente. Como consequência, além da menor quantidade de casos apresentados perante o sistema interamericano, esse distanciamento resulta em um déficit de observância dos tratados de direitos humanos e da própria jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acredito que há ainda muito espaço e há oportunidade para que o Tribunal Interamericano se torne mais presente e mais relevante em diversos países das Américas e principalmente do Caribe. As nações do nosso hemisfério são marcadas pela ampla diversidade de culturas e de sistemas jurídicos. Essa realidade humanos. Cabe à Corte, portanto, pensar os seus rumos a partir dessas peculiaridades. A superação desse desafio, penso eu, compreende duas linhas principais de ação. A primeira delas é a adoção de políticas para aproximar a Corte da realidade dos Estados. Tornar o sistema interamericano mais presente significa garantir maior respeito aos seus precedentes e dar maior concretude às obrigações internacionais no campo dos direitos humanos. Assim, penso que a Corte Interamericana de Direitos Humanos deve promover com maior frequência medidas como a celebração de convênios,
de cooperação com autoridades locais e universidades e a realização de cursos e eventos nos países. Outras medidas que devem ser incentivadas são a realização de sessões extraordinárias itinerantes, atividades fora da sede da Corte, ampliação do esforço de tradução de sentenças e ainda promoção de mais programas de intercâmbio com universidades. Um exemplo importante são os cursos de formação sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, promovidos pela Corte em alguns países nos últimos anos. Seria interessante levar esses cursos para locais em que a Corte é menos presente e menos atuante. Uma segunda linha de ação compreende o esforço da Corte para difundir e universalizar a cultura do controle de convencionalidade. Penso que é necessário que a administração pública, os advogados, os procuradores e os magistrados estejam familiarizados com os precedentes regionais de direitos humanos no momento em que forem manejar e aplicar os seus respectivos direitos internos. Dessa forma, a Corte deve buscar estabelecer canais de troca de experiências com as autoridades judiciais dos países que se encontram sob a sua jurisdição. Isso é uma forma de se disseminar a prática do controle de convencionalidade e, mais do que isso, o próprio respeito aos tratados interamericanos. A força dos julgados da Corte não pode se limitar simplesmente à sua aplicação direta pelo próprio tribunal. A eficácia dos estándares exige sua incorporação nos parâmetros decisórios das instâncias judiciais dos países. Acredito que essas medidas, todas elas que eu mencionei agora, poderão constituir importantes passos para que a Corte seja cada vez mais reconhecida como um ambiente de acolhimento pelos indivíduos e pelos grupos sociais em situação de vulnerabilidade. Sobretudo, e quero destacar uma vez mais, nos locais onde o trabalho da Corte ainda não conta com a devida e necessária notoriedade. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Dr. Mudrovich. Muito obrigada, doutor Mudrovich. E agora, com a palavra, a doutora Verônica Gomes. Muito obrigada. Como nós sabemos, a autoridade dos tribunais internacionais, e em particular dos tribunais de direitos humanos, depende da sua legitimidade diante das vítimas das instituições nacionais de direitos humanos e, obviamente, dos Estados. Isso requer uma atenção especial, portanto, em relação à transparência do procedimento. Obviamente, os trabalhos e tudo isso, a oportunidade dos pronunciamentos, mas especialmente a comunicação. A melhora na comunicação na Corte Interamericana requer contribuições genuínas para o fortalecimento institucional. Desde os trabalhos de promoção de padrões na América Latina, até as mesmas tarefas de promoção dos países do Caribe, do Haiti, como Haiti e também o Suriname. E a Corte desenvolveu um trabalho muito ativo, um trabalho silencioso. Foi mencionado aqui o desenvolvimento do seu website, passo a passo ao longo dos anos, o desenvolvimento de ferramentas de buscas, das audiências, das súmulas. A Corte, com os seus recursos disponíveis, desenvolveu ferramentas para aperfeiçoar sua comunicação. Este desenvolvimento, porém, necessita mais apoio, não só por parte da organização, mas também por parte dos próprios países da região e da nossa comunidade interamericana. Está claro que, em primeiro lugar, é essencial garantir a acessibilidade da sentença, não só em idioma espanhol, mas também nos outros idiomas de trabalho e nos outros idiomas oficiais da organização, e também em idiomas não oficiais, mas que também sejam falados na nossa região. Eu diria também, é relevante pensar em estratégias para reforçar a comunicação oral das sentenças pelos meios de comunicação.
Hoje, nós temos ferramentas desse tipo que já foram usadas no passado em relação à Comissão de Direitos Humanos, e talvez possamos encontrar modos de chegar a diferentes povos utilizando outros modos de comunicação para alcançar toda a comunidade interamericana, utilizando novas tecnologias e meios de comunicação acessíveis em lugares remotos do nosso continente. E também a nossa Constituição, que está tão bem estabelecida em algumas jurisdições, mas requer também a cooperação e a parceria das escolas de direito, e algo que já foi mencionado, mas que é muito importante reforçar, é a promoção do controle de convencionalidade através do conhecimento dos padrões, dos estándares da Corte Interamericana para os diferentes níveis de ação, tanto dentro do poder judicial como no âmbito administrativo, como foi sendo desenvolvida a Corte na sua jurisprudência. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gomes. E agora a doutora Patrícia Pérez com a palavra. Muito obrigada, Liliane. Eu acho necessário, assim como mencionavam os demais candidatos e candidatas, seria celebrar o trabalho de difusão que realiza a Corte do seu trabalho, na minha opinião, para estar acessível. Primeiro, no site que cobre toda a atividade da Corte, tem audioguias para as pessoas em situação de deficiência, coisa que não é frequente normalmente ver. E aqui existe um esforço importante para promover esse acesso. Também no site temos o link onde se coloca em exposição relatório de jurisprudência conjunto de 2019. O segundo, como foi destacado antes, as capacitações tanto de operadores diretos como pode ser fiscais, defensores, funcionários das procuradorias de direitos humanos, assim como as jornalistas, os cadernos de jurisprudência, as atualizações que recolhe todo o conhecimento da Corte em relação a cada artigo da Convenção, os convênios de colaboração com universidades e outros órgãos, do Centro de Covid, Direitos Humanos e introdução. E o bom são as redes sociais, que contêm comunicados de imprensa, informação sobre as oportunidades de capacitação, avanços de matéria de cumprimento, podcast e links, além de seminários. A Corte, neste sentido, fez um trabalho que é incansável. Para aprofundar essas linhas de acesso, eu acho que seria importante, por exemplo, também foi mencionado, conseguir que todas as sentenças e resoluções da Corte estejam disponíveis, pelo menos em todos os idiomas oficiais da OEA. Isso eu acho que é fundamental. Se queremos que os destinatários das decisões da Corte as tornem próprias, é importante que estejam nos seus respectivos idiomas. Isso é uma pré-condição do diálogo e da interamericanização dos padrões. Isso, logicamente, se conecta com o objetivo mais amplo das nossas instituições. Hoje, justamente, se pediu a tradução de 27 sentenças para o inglês, o que é um elemento a ser destacado. O segundo é que as sentenças sejam mais breves e tenham uma linguagem clara, assim, que implique sacrificar a linguagem jurídica. E isso, além de facilitar a tradução, é importante pensar em que as sentenças vão enfocadas normalmente a grupos vulneráveis, a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Isso está de acordo com a cúpula ibero-americana, que se enfoca em que as pessoas em condições de vulnerabilidade têm o direito de entender e de ser entendidas, e, portanto, indicar especificamente essa regra 60, que são as resoluções judiciais, ter construções sintáticas simples.
O terceiro é que as capacitações sejam feitas também para outros servidores públicos, cuja ação pode comprometer a responsabilidade internacional dos Estados, não só operadores de justiça tradicionais, mas também os funcionários de penitenciárias, os educacionais, de corpos policiais, de estabelecimentos de saúde, fiscalizadores do cumprimento de segurança e trabalhos sociais, entre outros. Vemos que o Estado atua através de pessoas e eles devem ter o conhecimento necessário para desenvolver o seu trabalho com uma perspectiva de direitos humanos. Também é necessário realizar treinamentos para a sociedade civil em diferentes formatos e também que a Corte, em convênio com outras instituições, realize alguns estudos sobre as medidas mais efetivas para a proteção dos direitos. Essas boas práticas poderiam ser compartilhadas com outros operadores mediante a capacitação para conseguir o melhor cumprimento. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Pérez. Agora o doutor César Landa. Muito obrigada. Numa sociedade democrática, as sentenças, inclusive as medidas provisórias, têm um efeito jurídico, porque não só resolvem controvérsias entre as partes, mas também que, sem prejuízo da rede cata, que vinculam o Estado à rede interpretada, tem efeitos interpretativos, como para que os demais Estados Corte coloca seu conhecimento às suas decisões. Assim, seria desejável que a Corte tenha fundos que possa encarregar-se das mesmas mediante notas de imprensa nos principais diários de todos os países. Por outro lado, como as sentenças não são unicamente decisões de serem cumpridas para as partes, mas sim que tem um efeito interpretativo que alcança todos os cidadãos do sistema, a Corte deveria desenvolver um sistema pedagógico com opiniões mediante a difusão virtual de forma resumida em formato de vídeos curtos, acho que deveriam ser não só em espanhol, mas também em português, francês e inglês, pensando nas populações do Caribe. Outra forma de promover os direitos humanos é com as futuras gerações em uma gama de um pacto intergeracional, apoiando sobre a casuística internacional para que sejam lidas e aprendidas pelos estudantes universitários com o apoio tanto de especialistas na preparação como na avaliação dos casos e o apoio dos influenciadores. Enquanto que as audiências públicas da Corte sejam virtuais ou presenciais em São José ou de forma descentralizada, tem sido desenvolvido durante a pandemia, poderia ter mais alcance na difusão e convocatória, assim como o uso intenso das redes sociais mediante a colaboração das organizações da sociedade civil dos países membros e também com o apoio importante da juventude pelos influencers. A Corte deveria aumentar a subscrição dos convênios e de organizações como a Unesco, que dirige vários projetos orientados à infância com a finalidade de incorporar material de ensino em direitos humanos no sistema educacional, seja o caso formal ou informal. Também deveria ser ampliadas as campanhas para jornalistas de diferentes meios da região para a difusão das sentenças da Corte. A sociedade digital exige desenvolvimento de um aplicativo onde pode ser registrado não só a jurisprudência sistematizada, mas também as medidas provisórias de modo resumida que permita ter um vínculo às resoluções diretamente vinculadas para que se possa analisar em que o buscador da Corte, tendo um tesouro que classifica as sentenças das medidas provisórias em função dos direitos humanos protegidos a partir das suas categorias que sejam criadas, por exemplo, antecedentes, conteúdo, alcance, limite, assim como populações vulneráveis e discriminadas como mulheres, descendentes, sobre critérios também processuais que permitem acesso à jurisprudência em termos de processos. Todos os dados ficariam registrados para que sejam recuperados de forma automática, de forma resumida, para que possam ser acessados de forma sintética
possa se acessar a hiperlinks para dar movimento à ampla informação para que a pessoa interaja com a dita informação. Além disso, se contribuiria para o meio ambiente ao reduzir os volumes de sentenças em papel que às vezes também são produzidos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor Landa, e de um modo geral a todos pelas suas respostas. Passamos assim à pergunta número 4, que será moderada pela nossa colega Dina Romero, da Red Lab. Muito obrigada, Liliana, estimados e estimadas candidatas, boa tarde. A seguir, continuamos com as perguntas que o público formulou no momento de se registrar. Dessas perguntas, selecionamos 2 que são representativas dos temas mais recorrentes que se apresentaram nas perguntas recebidas no final do evento. Enviaremos a todas as pessoas candidatas uma lista completa com todas as perguntas formuladas pelo público, assim como foram recebidas pelas organizações convocantes. Cada pessoa candidata poderá responder uma ou as 2 perguntas dentro de um tempo máximo de 5 minutos. Neste tempo, podem incluir qualquer reflexão final que desejem compartilhar com o público. Para esse bloco, a ordem de intervenção, de participação é a seguinte: primeiro César Landa, depois Patrícia Pérez, depois Verônica Gomes, depois Rodrigo Mudrovic e quinto, Nancy Hernandes. As 2 perguntas selecionadas são as seguintes. A primeira, no âmbito do sistema interamericano, quais são os desafios em relação aos TESCA e em que sentido deveria avançar a jurisprudência das Cortes Interamericanas de Direitos Humanos? E a segunda, na sua opinião, quais são os principais desafios que a Corte tem e que propostas tem para superá-los? Então, de acordo com essas 2 perguntas e a ordem de intervenções, eu passo a palavra, então, para o candidato César Landa. Muito obrigada pelas perguntas. Eu considero que os direitos humanos não devem ser somente concebidos como direitos civis e políticos, na medida em que, ainda que foram de direitos de oposição frente ao Estado, que afetavam em ditaduras e também em democracias os direitos clássicos, é fundamental que a pessoa humana tenha uma dimensão universal na parte não só civil política, mas também social e econômica. Ainda mais, esses permitem, muitas vezes, os desenvolvimentos dos direitos políticos. Por isso, se indicava primum devem filosofar. E assim, nessa lógica, o artigo 26 da Convenção Americana, que apresenta o desenvolvimento progressivo, foi um artigo que esteve latente, que se tentou reativar nas últimas décadas de modo progressivo, para entender, primeiro, que os direitos humanos também podem ser direitos coletivos e que, exatamente, diante de grupos populacionais que foram historicamente discriminados, é preciso reconhecer, como no caso das populações indígenas ou outros grupos discriminados historicamente, é preciso reconhecer, então, que os direitos à educação, à saúde, à alimentação, ou também o direito ao meio ambiente, constituem o direito ao trabalho também, lógico. Esses são elementos importantes que permitem ter uma vida humana digna de direitos sociais, culturais, econômicos e ambientais com os direitos civis e políticos. Nesse sentido, eu acho que o avanço que vem realizar a Corte Interamericana, passo a passo, com uma interpretação finalista, dinâmica e aberta, gerou certamente fronteiras e debates, inclusive com alguns estados, dado que isso tem também uma matéria de legitimidade, mas também de justiça, em tema de caráter de pressuposto, no qual os estados muitas vezes sentem que podem ter decisões com uma carga não só de reparação individual, mas também com uma carga estrutural. Eu acho que a ponderação no desenvolvimento desses direitos, que são progressivos e não regressivos, isso vai permitir que a Corte Interamericana continue afirmando os novos direitos que, no âmbito do contexto, não só regional, mas internacional, vão se somando, como o direito à alimentação, por exemplo, ou
a uma moradia digna. E esse complexo de direitos não significa que são utopias humanas e válidas no mundo fiquem somente reduzidas a um desenho de jurisprudência, mas também que tem que se basear nas realidades e nesse diálogo entre os Estados e com o apoio, a supervisão e o apoio e gestão que a Corte possa levar adiante, como gestione esses casos, que têm um impacto não só individual, mas de políticas públicas, sem exagerar. E quanto aos desafios da Corte, acho que a pandemia deixou em evidência nos Estados, na sociedade, a crise do modelo, muitas vezes jurídico, de que não só as decisões legais podem contribuir para a melhora dos desafios apresentados pela Corte, mas conforme existe um planejamento a médio e longo prazos, onde existe um desenho das políticas jurisdicionais aos quais a Corte pode ir chegando e planejando, pois os desafios da Corte não são somente de ordem funcional, processual e quantitativo, mas também qualitativo, de quais são as linhas pelas quais avançar. Uma delas são os direitos econômicos sociais. Hoje, na América Latina, acontecem não só os problemas da saúde, mas também em temas de caráter democracias que debatem em relação a políticas públicas, a opinião consultiva de não reeleição de candidatos, são áreas onde a Corte deveria ir se desenvolvendo. Eu acho que um conjunto de pensamentos, um think tank, para ter as categorias e os instrumentos de análise de resoluções quando apareçam os grandes problemas que os Estados remetam nos casos individuais ou coletivos à Corte. Assim, a Corte, eu acho que deveria ter a oportunidade de se transformar, através de seus juízes, em ser cidadãos, pensar sempre os juízes nos direitos, nas necessidades da população e, através das normas convencionais e jurídicas, tentar resolver essas causas para o bem de toda a nossa região e o bem de todos os nossos cidadãos. Muito obrigada ao candidato Landa. Me pediram que repetisse as perguntas. A primeira, no âmbito do sistema interamericano, quais são os desafios que se tem em relação aos desks e em que sentido deveria avaliar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a segunda, quais são os principais desafios que a Corte tem e que propostas tem para superá-los. Agora eu passo a palavra à candidata Patrícia Pérez. Muito obrigada, Gina. Eu gostaria de começar indicando que o sistema no seu conjunto tem muitos desafios, sem dúvida, o estabelecimento cada mais específico e também temos temas como atraso processual, que pode se reduzir, se pode trabalhar de forma mais coordenada. Existem vários desafios, mas o qual eu gostaria de tratar com mais extensão, que é o desafio da universalização, porque qualquer esforço que seja feito vai ser em vão se, no fundo, praticamente mais de 1/3 dos países que formam a OEA não fazem parte da Convenção americana. E essa é uma fraqueza que não é menor, porque significa, então, que é importante a ratificação. E essa ratificação preciso perguntar por que não acontece. Por isso eu conecto isso com a característica que todos observamos, que foi colocada em destaque, que muitos dos países que não ratificaram a competência da Corte são os países do Caribe anglo-saxão. Por isso, temos que perguntar por que existe essa divisão que impede que a jurisdição da Corte chegue a esses países. Por isso, eu acho que é muito importante poder
Primeiro, como eu indicava antes, ter a tradução das sentenças através do treinamento, capacitação e através de sentenças mais leves que permitam traduções mais imediatas e tudo isso mantendo o mesmo rigor jurídico. Também, em matéria de capacitação, eu acho que também foi dito anteriormente, existe uma brecha importante, eu acho que poderiam se fazer capacitações que envolvessem mais os trabalhos da corte. Eu acho que esse é um elemento fundamental e podem ser feitos muitos esforços e obter muitas medidas, mas essas medidas não estarão completas se não conseguirmos incluir os países membros do Caribe, a jurisdição e a competência da corte. E outra coisa que eu gostaria de mencionar nesses minutos que eu tenho, que são os últimos para compartilhar com vocês, eu gostaria de refletir sobre a importância de construir espaços de escuta para poder legitimar não só a questão normativa que a Corte, logicamente, tem, mas junto com a legitimidade normativa estão outros instrumentos, mas também legitimar do ponto de vista sociológico. A Corte tem a ver com a forma como as pessoas sentem que são, as pessoas que recebem a justiça sentem que são tratados. Acho que também é muito importante cultivar os espaços de escuta, que incluam a todos, que se baseiem no respeito e na inclusão. Eu acho que isso é fundamental e isso eu conecto com a minha própria experiência pessoal em uma reflexão que eu gostaria de deixar nessa minha experiência com essa relação, tanto no teórico, através do mestrado e meu doutorado em Direito Constitucional, mas também no aspecto prático. Eu trabalhei em serviço público como defensora penal no Ministério da Justiça, também com a acadêmica avaliando as políticas públicas e também a minha própria experiência pessoal como pessoa. Isso me ensinou muito em torno à necessidade de interdependência e vulnerabilidade que todos temos e como é possível encontrar melhores soluções de melhor qualidade, mais inclusivas, se trabalhamos unidos. Por isso, eu acho que é possível avançar para uma construção conjunta na cultura de direitos humanos, para que, de modo que todos participemos de forma colaborativa. Muito obrigada. Obrigada, candidata. Agora eu passo a palavra para a candidata Verônica Gomes. Muito obrigada. Acho que nós estávamos falando aqui durante 1h30 sobre os principais desafios que a Corte enfrenta. Desde temas que eu não gostaria de chamar de novos, porque sempre estiveram conosco, mas diante, vamos dizer, dos enfoques holísticos que reúnem necessariamente a proteção de um meio ambiente saudável com desenvolvimento sustentável, com o bem-estar das nossas comunidades, com o futuro da nossa sociedade e com as nossas crianças. Todos esses temas, eles estão completamente relacionados, eles são um conjunto, a relação entre as entidades privadas, que em muitos casos são mais poderosos, inclusive, que alguns estados da nossa região, e o papel que essas entidades desempenham em relação ao meio ambiente, em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais. O momento de mudança pelo qual estamos passando mostra que o direito internacional e o direito internacional dos direitos humanos estão se enfrentando em um momento de mudança, onde vamos precisar estimular um desenvolvimento que nos traga respostas para esses problemas, para todos esses temas propostos. E a comunicação é importante, o modo como a Corte chega até as vítimas, a sociedade civil, ou até os próprios estados que continuam sendo os principais promotores do direito internacional,
sujeitos à Convenção Americana e a outros tratados. Então, são pontos essenciais dentro do impulso e do desenvolvimento de novos padrões. Todos esses tópicos se apresentam entrelaçados. A questão do cumprimento das sentenças da Corte e outras decisões também estão completamente vinculados à legitimidade desse tribunal. Portanto, acho que nós já falamos dos desafios principais, os desafios clássicos que qualquer tribunal enfrenta são os mesmos da Corte Interamericana como o Tribunal Internacional. E, além disso, esses desafios que identificamos no futuro. E o que resta é pensar como vamos considerá-los de modo holístico e inclusivo para todos os estados e para todas as comunidades da região. É essa a nossa grande tarefa. Acredito, eu pessoalmente, que os próximos anos serão fundamentais, os próximos 5, 10 anos serão essenciais nesse sentido. E por isso eu fico muito feliz quando eu ouço as apresentações dos candidatos e candidatas para a Corte Interamericana e o grau de coincidência dos pontos de vista. Acho que isso tem muito valor e acho que também é estimulante. O que eu tenho a oferecer nesse caso são muitos anos de experiência trabalhando com diferentes setores da nossa região. Trabalhei em organismos internacionais, como parte do Estado, como parte do mundo acadêmico e, ao mesmo tempo, com uma relação bem forte com a sociedade civil. E essa é a minha contribuição, essa é a contribuição que eu gostaria de trazer para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e para ver o que pode ser oferecido aos habitantes da nossa região como instância justa, imparcial, de interpretação da Convenção Americana. E também como uma instância na qual nós possamos consolidar a segurança jurídica que nós vamos poder oferecer aos estados e às nossas comunidades e aos nossos habitantes. Muito obrigada. Obrigada, candidata Gomes. E agora, com a palavra, o candidato Rodrigo Mudrovich. Uma vez mais, todos e todas que estão assistindo esse evento, cumprimento também a organização do evento, os moderadores e as moderadoras e também os colegas candidatos e candidatas à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agradeço a oportunidade de apresentar aqui minha candidatura e as minhas visões nesse evento e agradeço também a oportunidade de poder ouvir, como bem disse a colega que me antecedeu, é alentador poder perceber respostas coincidentes, perceber compartilhamento de preocupações e compartilhamento de visões. Acho que isso é algo que esse evento claramente revela e que é muito alentador. Sempre busquei construir uma campanha baseada no mais amplo diálogo e penso que essa oportunidade de poder conversar e me apresentar é muito preciosa. Creio que essas duas perguntas que foram formatadas, elas resumem, em grande parte, tudo que foi debatido nessa última 1h30. Creio que discutimos sobre os principais desafios, não somente referentes à existência da Corte Interamericana e sobre seus próximos passos, mas também sobre como manejar a interpretação adequada do artigo. Acredito que, para além de tudo que já foi dito, ou seja, melhorar o cumprimento de sentença, lidar com as novas necessidades e com os novos anseios e novos direitos que se discutem em nível mundial, integrar melhor a Corte Interamericana, não somente ao sistema interamericano, mas também ao sistema internacional de debate sobre os direitos humanos, creio que também há 3 eixos fundamentais, quando nós olhamos aqui para os desafios da Corte Interamericana, que precisam sempre ser debatidos. Creio que o primeiro deles, que é extremamente importante, que eu já tive a oportunidade de mencionar em uma das minhas respostas anteriores, é reduzir esse desnecessário distanciamento entre os tribunais e os países. Isso pode ser feito de maneira a respeitar também a diversidade de culturas e a diversidade de sistemas jurídicos da região.
Eu tive a oportunidade de já citar em algumas das minhas respostas que dei até agora, que considero relevantes para que se intensifique a presença da Corte e seu diálogo com os estados, especialmente aqueles nos quais a notoriedade da Corte é menor. Um segundo eixo que eu penso de enfrentamento dos principais desafios do tribunal, em atenção à pergunta que foi feita, é justamente a necessidade de se tornar a jurisprudência da Corte mais conhecida e fazer com que o órgão possa ser mais reconhecido pelos grupos sociais como um ambiente de pertencimento. Creio que há muito espaço para se caminhar nisso. Isso será extremamente importante, não somente para que a Corte seja mais conhecida, mas para que a sua jurisprudência possa ser também cada vez mais aplicada, não somente nos casos concretos, mas também nas suas dimensões institucionais e também de educação. Há um terceiro eixo que eu ainda não tive a oportunidade de mencionar nas respostas anteriores, que creio que é extremamente importante, que é o aperfeiçoamento do diálogo institucional interno entre Corte, Comissão e os países, assim como também entre vítimas e também entre todos aqueles atores que integram o sistema interamericano de direitos humanos. Penso que apenas uma comunicação aberta e permanente entre as instituições e entre todos os agentes permitirá que nós enfrentemos de forma adequada todos os grandes obstáculos que não são isolados, eles são compartilhados por todos aqueles que vivem o sistema interamericano de direitos humanos. E, por fim, entrando um pouco aqui na questão que envolve a primeira pergunta que foi feita, e que eu já tive a oportunidade de falar também por ocasião da primeira resposta que dei, a respeito da importância de se dar uma interpretação progressiva e uma interpretação que seja dialógica com tudo que a Corte já construiu e com tudo que a Corte já trilhou na correta exegese do artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não posso citar aqui na minha resposta os desafios provocados pela pandemia do Covid, sobre o panorama continental de preparação. Creio que a jurisprudência da Corte Interamericana tem mostrado plena capacidade de se adaptar, de evoluir e de lidar com os desafios regionais dos direitos humanos. Exemplos disso, na minha opinião, são as relevantes e paradigmáticas decisões em matérias de direitos dos migrantes, direitos dos povos indígenas, direitos das mulheres, combate ao racismo, entre outros. Isso tudo mostra não somente a importância, mas a atualidade dos debates que são travados no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E olhar para frente, penso que é fazer justiça a tudo que eu falei até agora e manter um diálogo, um caminhar que seja dialógico, que seja respeitoso e, essencialmente, que seja progressivo. Muito obrigado. Gracias, candidato. Muito obrigado, candidato. E para terminar, agora passo a palavra à candidata Nancy Hernandes. É difícil resumir a quantidade de desafios que a Corte Interamericana vai enfrentar nos próximos anos. Há desafios antigos e há novos desafios, e talvez o maior deles nos seus últimos 40 anos. E eu vou mencionar apenas alguns que foram citados aqui como cumprimento da sentença, que, para mim, é um dos grandes desafios ainda da Corte Interamericana. E, além disso, buscar o equilíbrio dentro do sistema interamericano, assegurando a participação plena das vítimas em harmonia com os direitos processuais e obter também uma equidade de gênero em todos os fóruns entre juízes e juízas, fortalecer o sistema, reforçando a sua autonomia e a independência dos seus órgãos. E também, essa seria a base da confiança em todo o sistema de justiça. E foi por esse motivo que, na minha intervenção anterior, eu mencionei como prioridade o fortalecimento da independência da Corte. Não pode existir solidez nem universalidade do sistema se não houver confiança na justiça. E, nesse cenário, a crise do Estado de Direito seria o maior desafio em qualquer âmbito, especialmente, como é no caso da Corte, se ela depender da boa-fé dos Estados para o cumprimento de suas sentenças, e depende também do fortalecimento do diálogo interamericano.
e, finalmente, foram referidos a vários desafios. Eu quero aproveitar o espaço para fazer uma reflexão final a todos. Nestes tempos, parece que tudo que nós avançamos em termos de democracia e direitos humanos está em jogo, e se não bastasse, temos que acrescentar problemas com a emergência climática, que ameaça extinguir a vida humana no planeta. Então, eu não vejo outro caminho possível para o desenvolvimento humano e a paz que não seja através do respeito, dignidade e justiça. A população tem expectativas de bem-estar que não se satisfazem só com indicadores econômicos, somente através dos direitos humanos, e podemos minimizar os anticorpos que ameaçam implodir as nossas democracias. E só através disso podemos fechar as distâncias entre os dois lados, algo sem precedentes na humanidade. Nós temos um papel relevante: manter as regras nacionais e comunitárias que foram construídas ao longo de muito esforço e muitas gerações. Isso requer experiência e compromisso, mas sem a força de vocês, sem a força da sociedade civil, nenhum sistema será válido, seria uma casca vazia. E este concurso representa uma oportunidade de renovação, ao mesmo tempo em que vamos manter uma longa tradição, um compromisso com um projeto que mudou para melhor a vida de milhões de pessoas e que nos ajuda, ainda que seja a força, a ser a melhor versão de nós mesmos. E, ao mesmo tempo, tenho fé de que vamos conseguir resolver, através do direito e não da força, os imensos desafios que nossa região enfrenta. Eu estou neste concurso com os melhores juristas do sistema, homens e mulheres profissionalmente comprometidas. É uma grande honra. Eu já sei que qualquer um de nós que for escolhido vai fortalecer o sistema. Como eu já destaquei na minha participação anterior, o meu compromisso é com uma justiça que ajude a fortalecer a democracia e a liberdade. E buscamos uma justiça independente, imparcial, com padrões éticos, mais próxima, mais presente, mais inclusiva e, ao mesmo tempo, mais transparente. E é por esse compromisso que eu estou me candidatando. Não tenho todas as respostas a todos os problemas, mas posso prometer que buscarei tudo isso no espírito da Convenção Americana e no Corpus Juris Interamericano de boa-fé e com todas as forças que a minha capacidade humana possa me permitir. Muito obrigada às candidatas e candidatos pela sua participação e por suas respostas. Foi um diálogo muito importante, complementado de modo excelente para fortalecer o intercâmbio com a sociedade civil da região. Eu gostaria de lembrar a todas as pessoas que nos acompanham hoje que esses eventos foram gravados e estão disponíveis nas redes sociais. Mais uma vez, obrigada por nos acompanhar. Vamos apresentar um vídeo de 5 segundos e a transmissão será encerrada automaticamente. Boa tarde a todos.